abençoe e dê uma palavra que edifique a igreja do Senhor. Querido Deus, abençoe o Márcio nessa hora, que tem incumbência de trazer a tua mensagem. Que tua graça esteja com ele, que a tua unção seja com ele, e que ele fale com autoridade, com propriedade, Senhor, e que a palavra que tu lhe der, Senhor, possa surtir efeito, Senhor, possa cair no coração do teu povo, Senhor, e surtir efeito, frutificar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está presente e abre, Senhor, a mente, o coração, para que o teu recado cale bem fundo, Senhor, e produza vida nas nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Ainda sobre a mesma lei, passará por uma cirurgia na próxima quinta-feira, e como ela está já por cerca de quase 30 dias, né, está internada, e nós estamos pedindo que as senhoras da igreja, ou mulheres da igreja, que estejam disponíveis para ficar um tempo, né, com ela. Pode procurar a Andréia e dar o seu nome. Eu acho que isso é ser igreja, né? Nesta hora, às vezes passar um tempo, passar umas 2 horas, talvez passar uma tarde, enquanto a acompanhante ou o acompanhante voltam para casa, tomam um banho. Quem já foi internado ou já acompanhou alguém internado sabe como funciona. E nessas horas é importante que a igreja esteja presente na vida da família. Então é isso. Nós vamos voltar à carta aos Filipenses. Nós paramos com ela na última ocasião por conta do encontro. Acredito que o assunto que nós vamos abordar agora poderia ser abordado na semana passada, não estava assim muito indo de encontro ao encontro. Então a gente vai tratar desse assunto agora. E o tema que eu tenho proposto é convicções que me fortalecem em meio aos sofrimentos. Convicções que me fortalecem em meio aos sofrimentos. Eu, claro, não dei o texto ainda, é Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 26. O texto é grande, mas eu acho que é importante a gente abordar todo o texto. Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 26. Achou? Quem achou, diga: achei. Precisa falar bem, né? Amém para tudo, né? Então vamos lá. Filipenses 1, de 12 a 26, lemos: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações
de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que vai acompanhar a palavra durante esse tempo. Como você reage diante das adversidades da vida? Como é que você reage diante do sofrimento? Você consegue enxergar a mão de Deus na história da sua vida e também na vida daqueles que estão ao seu redor? Mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, não estaremos isentos de passar por dificuldades. Eu gosto de bater nessa tecla, não é a primeira vez que vocês me ouvem falando isso. Mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, não estamos isentos de passar por dificuldades. Precisamos sim saber viver, e o texto a seguir, o texto que nós lemos, nos ensina a lidar com as dificuldades. A experiência que o apóstolo Paulo ensina a constatar que as coisas que estão acontecendo não estão limitadas ao nosso pequeno mundo. Precisamos então enxergar ao nosso redor e ver os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, eu queria que você mantenha a sua Bíblia aberta para talvez conferir ou olhar para algum texto que possa te ajudar a entender a palavra que vai ser pregada nesta hora. Quero lembrar que o esposo está ali com o Danielzinho, aquele santista bonito, simpático, com a camisa dos Santos, e também será disponibilizado na nossa página da CBQ. Então, Paulo estava preso. É bom lembrar isso. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso. Mesmo assim, a cadeia onde Paulo estava tornou-se o púlpito do Paulo. Era dali, aquela cadeia, de lá, que a mensagem era pregada, que o ensino fluía, as suas convicções eram demonstradas através das suas palavras. Obrigado, você tem um coração muito bom. Deixa eu abrir. Então era dali que a sua palavra era pregada. Este trecho que nós vemos agora informa quais eram os resultados desta prisão. Mas na verdade, quando Paulo está escrevendo aqui no versículo 12, ele informa que a sua prisão, na verdade, ganhou outros resultados. Em outras palavras, o tiro saiu pela culatra, como costumam dizer. Os seus perseguidores queriam que ele cessasse de pregar o Evangelho. No entanto, o Evangelho estava avançando, superando os obstáculos, ganhando terreno. Há um texto na palavra que diz em Isaías capítulo 42, 13, que diz assim: agindo eu, quem impedirá?
E o próprio apóstolo Paulo uma vez disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfim, o Evangelho estava atropelando as outras pessoas. Dentro da prisão, o apóstolo Paulo não cessava de pregar para aqueles que eram os seus guardas. A prisão, eu já li bastante um pouco sobre isso, bastante não, um pouco ou bastante? Um pouco, melhor. E na prisão, o presidiário ficava preso, algemado, ao guarda. Na verdade, os guardas que tomavam conta do apóstolo Paulo eram guardas de elite. Eles eram da guarda pretoriana, a guarda do próprio imperador. E aqueles caras que eram grandes homens, que também tinham o seu salário melhor, dobrado, justamente para que eles não aceitassem propina, aqueles guardas recebiam sempre a palavra do Senhor na sua vida. E isso alcançou resultados. Se você observar lá no capítulo 4, se não me engano, versículo 12, ele diz que a igreja dos de César, ou seja, a igreja que de alguma forma estava sendo formada naquela cadeia, estava saudando a igreja aos filipenses. Então, o Evangelho estava marchando, estava ganhando espaço na vida daquelas pessoas. E não somente os guardas, mas também os prisioneiros. E Paulo, ele era, na verdade, um prisioneiro diferenciado. Por que ele era diferenciado? Porque ele não era nem um preso político, e nem um assassino, um ladrão. Ele era alguém que estava preso porque amava Jesus Cristo, e estava pronto a morrer por ele, se necessário. Então, de alguma forma, isso causava algum incômodo nas pessoas que estavam dentro e fora da prisão. Puxa, esse cara está aqui, preso, juntamente com assassinos, com ladrões, com mensaleiros, com golpistas. E eles também ouviam e recebiam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a guarda pretoriana recebia a palavra de Deus, os presos que ali estavam recebiam a palavra de Deus. Do lado de fora, muitos irmãos que estavam movidos ou motivados a pregar o Evangelho com mais ousadia. Por quê? Porque eles ouviram de Paulo, eles sabiam de Paulo, e por causa do exemplo e da coragem do apóstolo Paulo, eles então resolveram abrir as suas bocas e pregar o Evangelho. E eu sei que o silêncio, sem também o testemunho, o bom exemplo, falam muito mal. Mas nós, as pessoas enxergam os crentes, os cristãos, e devem enxergar, eu espero que seja assim, o caráter dos cristãos. Mas a grande verdade é que muitos de nós, incluindo eu, quando eu falo, nós precisamos vencer a nossa dificuldade de falar de Cristo com mais ousadia. Precisamos libertar a língua, que fica muitas vezes presa por causa do medo. Precisamos nos libertar da boa educação, porque não queremos invadir a privacidade ou invadir um pouco das pessoas, para falar do Senhor. Que o Senhor então nos ajude a falar a quem seja da palavra do Senhor. Esses também estavam sendo motivados pelo exemplo de Paulo. Mas existia um outro grupo também, que pregava o Evangelho, mas eles estavam movidos pela inveja, por discórdia, pela insinceridade dos seus corações. Eles tinham o objetivo de prejudicar ainda mais o apóstolo Paulo. Nós não sabemos exatamente como eles pregavam este Evangelho. Algumas pessoas dizem que eles simplesmente pregavam por inveja ou para ter algum status maior do que Paulo. Mas outros entendem, e é este o entendimento, que alguns que eram judeus pregavam contra o Evangelho, contra Jesus. E por causa disso, eles precisavam explicar quem era Jesus, o que ele fez. Precisavam informar que Paulo estava preso por causa de Jesus, e isso de alguma forma refletia e trazia reflexão na vida das pessoas em relação ao Evangelho
Na verdade, parecia que era um marketing positivo para com o Evangelho de Cristo. Então, as coisas iam acontecendo, o Evangelho ia ganhando espaço. E é interessante que o apóstolo Paulo diz assim: mas que importa? Isso não me importa, não me importa se eu estou preso aqui, não importa se estão pregando de forma que queiram me prejudicar. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Paulo não estava pensando em si mesmo. Tudo o que ele constatou é que o Evangelho estava sendo pregado. Pessoas estavam sendo se deparando com a autoridade e com o poder de Cristo. Muitos estavam confessando Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, e isso alegrava o seu coração. Tudo o que Paulo queria era que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, eu vivo. Estar vivo era deixar que a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, fossem vistos em sua vida. Há um texto em Gálatas 2:20 que diz assim: já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo, neste caso aqui, Paulo expressa aqui duas vontades. A maior vontade que ele tinha, na verdade, era estar com Cristo, morrer e estar com o Senhor. Esta era a principal. Mas a segunda, outra vontade, era permanecer vivo e ajudar a igreja a progredir na fé. Esta palavra progredir, ela tem assim um sentido meio que de atropelar, meio que de desbravar, de avançar. E Paulo tinha esse desejo no seu coração, de ver o Evangelho avançar diante dos obstáculos que tentavam impedir o Evangelho do Senhor Jesus. Ele tinha uma convicção no seu coração. E qual era a sua convicção? Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa era a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Paulo é um exemplo de líder. Ele era altruísta. Ele conseguia deixar de pensar nele mesmo. Na verdade, o amor a Deus estava acima de tudo na sua vida. Na verdade, ele viveu na prática aquilo que nós vemos, aquilo que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e crer que as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Eu sei que eu estou falando aqui com vários líderes. Aqui, a gente não precisa esperar o café da manhã chegar para a gente falar com os líderes aqui. Eu posso dizer aos líderes que estão aqui que nós, líderes, precisamos levar em consideração este exemplo. Servir a Deus dói. E dói mesmo. Custa caro. Mas nós não podemos perder o foco e olhar para trás. Há um texto da palavra que diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Então, a palavra de Deus, ela é dura, gente. Muitas vezes nós queremos olhar para a palavra e entender que ela é somente uma palavra consoladora, uma palavra que é como se fosse o óleo consolador do Senhor, que vem aliviar todas as nossas feridas. Mas a palavra de Deus também é dura, e a palavra nos convida a sermos comprometidos com o Senhor. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, e muitas vezes nós queremos que a palavra de Deus se adeque a nós, e não é assim. Nessa semana, nós estávamos na nossa célula e uma irmãzinha disse assim: olha, eu quero que Deus fale comigo. E tem que ser do jeito que falou lá com Abraão, com Jacó, com sei lá. E aí falou: mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Então nós
precisamos nos adequar a Deus, e não Deus a nós. Deus não está aqui para fazer os nossos caprichos. Deus nos ama, é verdade, mas Ele nos chama para sermos servos, e nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Precisamos aprender a valorizar mais a Deus e os seus propósitos do que os sofrimentos ou dificuldades que vêm até as nossas vidas. Percebam, quando nós lemos esse texto, percebam que em nenhum momento Paulo reclama da prisão, mas ele consegue, no meio da prisão, ali naquele lugar escuro, úmido, ele consegue visualizar, enxergar os propósitos de Deus sendo cumpridos em sua vida, e também na vida de muitos cristãos, e na vida da igreja de Jesus. Talvez a oração que nós devemos fazer nesta noite seja essa: Senhor, ajuda-me a enxergar os teus propósitos e a tua vontade, mais do que enxergar o meu próprio umbigo, porque muitas vezes nós olhamos muito para nós mesmos, estamos tão voltados para nós, e a nossa oração precisa ser essa: Senhor, ajuda-me a enxergar mais os teus propósitos e a tua vontade do que o meu umbigo. Ajuda-me a não murmurar. Há um hino do Binário Cristão que diz assim: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor. Precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos e enxergarmos muito mais do que os nossos sofrimentos que estão diante de nós, as nossas dificuldades. Temos dificuldades. Talvez você não esteja passando por dificuldades hoje, ou sofrendo alguma coisa hoje, mas nós precisamos enxergar os seus propósitos em meio a essas dificuldades. Qual tem sido o seu posicionamento em meio ao sofrimento? É importante lembrar que as circunstâncias difíceis acontecem basicamente de duas formas. E quais são elas? A primeira são as escolhas erradas que nós mesmos fazemos. Agora é o tempo de escolhas erradas. Cuidado. Você recebe o seu 13º, aí o cara das Casas Bahia diz que está tudo muito barato. Você vai lá, compra em 24 vezes, sem acréscimo. E aí, quando você chega com o seu bem em casa, puxa, que beleza, mas aí vem o primeiro mês, o segundo mês. Ih, rapaz, onde que eu fui amarrar meu jegue? Aonde que eu fui? O que eu fui fazer? 24 meses. Este é o tempo de más decisões. E aí vem o sofrimento. Aí a gente fica duro, sem grana. E aí a gente fala: Deus, tu me desamparaste. Não, meu filho, foi você que errou na conta. Então, escolhas feitas por nós, por causa disso, vem os sofrimentos. E outras são circunstâncias que vêm independente das nossas escolhas. Acontece. São causadas por terceiros, ou até mesmo por desastres, tragédias naturais. E aí as dificuldades, as tempestades vêm na nossa vida. São duas formas. Então, agora, no caso de Paulo, não deixa de ser uma escolha. Ele escolheu confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ele escolheu pregar o Evangelho em qualquer dia, em qualquer lugar, para os gentios, para os judeus, para qualquer pessoa que estivesse em seu caminho. Mas, por outro lado, Paulo estava preso injustamente. Todo o seu sofrimento era resultado de uma perseguição movida por inveja e apoiado com apoio político, muitas vezes. Quais têm sido as causas das circunstâncias difíceis da sua vida? Como você tem se posicionado em relação às circunstâncias difíceis da sua vida? Muitos de nós damos lugar à autocondenação
autocomiseração quando nós passamos por problemas. Ficam com pena de si mesmo, acabam achando que muitos estão conspirando contra ele, e por isso se afasta, se fecha. Esta é a autocomiseração. No meu tempo, que eu assistia desenho, tinha uma hiena que trabalhava com o leão da montanha, e ela dizia assim: oh dia, oh azar. Então, se você é das antigas, você sabe. Se você não é, vai procurar no Mofolândia, www.mofolândia.com.br. Você vai encontrar lá, tá? É o leão da montanha, acompanhado pela hiena triste. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa. Hard, né? E o leão da montanha falava assim: vamos, hard. E ele dizia: oh dia, Isso é autocomiseração, é pena de si mesmo. E muitas vezes, quando nós estamos com os problemas, é isso que acontece. Como eu sofro, né? Eu sou marido de uma esposa e pai de 2 filhas. Quando todas vêm contra mim, como eu sofro, né? Todos sofremos. E vocês sabem que a Neuza é durona, ela é brava. E depois ela fica reclamando para mim. Outros colocam a culpa em tudo, mas se negam para olhar para as realidades dos fatos. O ano passado, eu perdi meu vizinho, bom vizinho, muito gente boa, e então nós estávamos conversando com a família e uma das filhas disse assim: olha, é porque meu irmão estava dando muito desgosto, e aí meu pai teve um ataque fulminante no coração. Mas na verdade, é verdade que o filho causou algumas tristezas nos últimos dias, mas ela deixou de levar em consideração que durante 30 anos aquele homem fumou cerca de 2 maços de cigarro por dia. E aí nós colocamos a culpa numa outra situação, nas pessoas. A nossa tendência muitas vezes é colocar a culpa em alguém, mas negar a realidade, negar a nossa própria culpa, negar que estamos ali também e temos parte do problema. Outros ainda encaram os problemas com murmuração, e eu acredito que esse é o pior. Acredito que esse ofende mais a Deus, porque murmurar é uma expressão de insatisfação, de reclame, de reclamação, de queixume. E a Bíblia conta que Israel, o povo de Deus, era o povo que mais murmurou, o povo que murmurava, falava, estava sempre reclamando de Deus, nunca estava bom, tudo estava muito ruim. Se estavam no deserto, é porque estavam no deserto. Se não, era porque não tinha carne, ou então era porque tinham sede. Na verdade, o murmurador está procurando gente para simpatizar-se com ele. Deseja que alguém chore com ele e sinta a pena dele. A murmuração e a contenda foram 2 atitudes por parte do povo de Deus no deserto. Eles reclamavam e se rebelavam contra Deus. E olha, quando alguém está murmurando do nosso lado, é horrível. Você quer dar uma gelada no murmurador? Quando você estiver na fila do banco, aquela fila enorme do banco, aí vai vir um murmurador, ele vai dizer assim: tá vendo? A fila não anda, não dá nada. Começa a falar de coisas boas para aquele murmurador, ele vai falar rapidinho. Ele vai ganhar uma gelada de você. Por quê? Porque o murmurador está ali porque ele quer alguém que tenha pena dele, alguém que se junte a ele para reclamar. Murmuração é algo que incomoda as pessoas e também incomoda o coração de Deus. Muitas vezes, inconscientemente ou não, nós nos rebelamos contra Deus. Queremos que Ele veja o que Ele mesmo está
certos. Muitas vezes nós murmuramos. Na verdade, a murmuração e a contenda expressam incredulidade do coração. E foi assim no momento que o povo de Deus demonstrou. Lá em Êxodo, capítulo 17, apenas uma passagem que registra a murmuração do povo. Aquele povo diz assim: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? E mais à frente eles disseram assim: e puseram à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A murmuração muitas vezes reflete a incredulidade do nosso coração. Quando passamos por circunstâncias difíceis, a tendência é culpar os outros. Enfim, as circunstâncias difíceis mostram quem nós somos. Elas revelam o nosso coração, demonstram a nossa maturidade ou a nossa imaturidade. Mas Paulo era um homem que se alegrava no Senhor. A alegria de Paulo não era do tipo menos pior ou pelo menos. Na quinta-feira, o Victor fez uma observação muito boa, muito feliz aqui sobre gratidão. Ele mencionou que muitas vezes nós agradecemos justamente porque é o menos pior. Que bom, né? Graças a Deus que eu estou nessa situação, porque eu poderia estar naquela situação pior ainda. Não, Paulo não tinha esse princípio no coração. A sua alegria não era a alegria do tipo que menos pior, ou pelo menos, eu estou alegre porque pelo menos tem um preso ali que está na solitária e eu não estou. A alegria de Paulo tinha base na palavra de Deus. Ele tinha convicções no seu coração. E quais eram as convicções do apóstolo Paulo? As convicções eram estas: o que importa é que Cristo seja pregado, que o Evangelho avance e alcance todos os corações. A alegria de Paulo se baseava na certeza de que ele seria libertado, seja morto ou vivo. Ele tinha esta grande certeza no seu coração, que ele seria libertado. Ele era grato porque ele podia contar com as orações e com a presença, com o auxílio do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele também aguardava ansiosamente, ele tinha certeza de que as coisas iriam acontecer na sua vida. Isaías 55, versículo 11, versículos 10 e 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Então, Paulo tinha essa certeza de que a palavra de Deus, de que a semente que ele estava lançando não era em vão. Paulo dizia assim, ele tinha uma convicção tão grande, ele dizia assim: eu quero engrandecer a Cristo em meu corpo, em minha vida, e se eu continuar vivo, eu quero dar frutos, quero ser útil, quero ajudá-lo a progredir na fé e na alegria. Mas se eu morrer, será lucro, porque estarei com o Senhor, e isso para mim é ainda melhor. Paulo tinha convicções. Esta é a linha de raciocínio. Você precisa prestar atenção nisso. Esta é a linha de raciocínio. Paulo estava passando por situações difíceis. Ponto. Paulo tinha convicções no seu coração a respeito de Cristo presente na sua vida, fortalecendo o seu coração, fortalecendo a sua vida. E estas convicções o ajudavam a lidar com o seu sofrimento, com as suas dificuldades. E a minha pergunta nessa noite para você é essa: qual tem sido o seu posicionamento
em meio ao sofrimento. O segredo de Paulo era a tremenda convicção que estava em seu coração. Ele teve uma experiência muito forte com Jesus. Ele era um perseguidor de Jesus, perseguidor dos cristãos. Atos capítulo 9 relata que no momento da sua conversão, ele caiu do cavalo porque foi impactado pela presença de Deus na sua vida. Ele ficou cego durante 3 dias, e foi ali naquele caminho de uma cidade chamada Damasco, onde ele iria perseguir os cristãos daquela cidade. Foi ali que ele teve um encontro sobrenatural com Cristo, e foi ali, naquele momento, que ele disse: Senhor, quem tu és, Senhor? Foi ali que ele se dispôs. E Cristo então tornou-se a pessoa mais importante da sua vida. O Espírito Santo entrou em seu coração e Cristo foi entronizado como Rei, como Senhor da sua vida. Essa convicção penetrou seu coração, e por isso Paulo podia conviver com aquelas circunstâncias e com quaisquer resultados que poderiam vir como decorrência da sua prisão. Irmãos queridos, irmãos desta igreja, Comunidade Batista da Paz, eu quero dizer aos irmãos que eu creio na palavra de Deus. O fato de estar aqui neste culto é porque eu creio na palavra de Deus. O fato de estar pregando este texto, que talvez esteja dando sono em você, é porque eu creio e tenho convicção que a palavra de Deus tem poder de transformar as nossas vidas. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela é santa, ela muda o nosso coração. Jesus disse que ela purifica as nossas vidas. Vocês já estão purificados pela palavra. O Senhor tem poder de transformar a nossa vida através da palavra. Quero fazer uma pergunta. Alguém aqui tem bronquite? Alguém aqui tem alergia? Levanta a mão. Alergia a pó? Tem? Muito bom. Bastante gente aqui. Tem. Então saibam de uma coisa. Vocês que têm problemas de alergia, saibam de uma coisa. E os outros que não têm também saibam. Saibam que se a sua Bíblia ficar aberta no Salmo 91, em algum lugar de destaque na tua casa, saiba que ela vai juntar pó e fazer mal para os bronquiteiros da sua casa. Saiba disso. Saiba que a Bíblia aberta em nossas casas não espanta maus olhados, não traz prosperidade. Saibam disso. Mas se você usar a palavra, se você ouvir a palavra, se você ler a palavra, se você estudar a palavra de Deus, se você memorizar, se você meditar, se você obedecer na palavra, saiba que ela terá um grande efeito em sua vida. Ela plantará convicções nos seus corações. E aí, na hora difícil, eu tenho certeza que esta palavra terá efeito na sua vida. Tem efeito, gente. Funciona. E se em algum momento você sentir alguma dúvida, você pode orar e dizer assim: Senhor, por favor, que a tua palavra agora funcione na minha vida. Por que Paulo podia então olhar para aquela situação e ver somente vitórias, ver que a sua prisão alcançou efeitos contrários, efeitos que surpreenderam os seus inimigos, porque ele tinha convicções no seu coração. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês: se você espera formar convicções no seu coração só neste momento aqui, quando nós pregamos a palavra juntos, ou então no momento que você está reunido com a célula, ou no momento de culto de quarta-feira, saiba que as suas convicções vão até ser formadas, mas elas vão demorar muito. As convicções são formadas no nosso coração enquanto lemos a sua palavra, dia a dia, homeopaticamente. Então você precisa buscar na palavra do Senhor o que Ele tem para a sua vida. Eu costumo sempre falar
na classe de escola de líderes que tem gente que lê a Bíblia de forma imatura, de forma infantil, se me permite, desculpe, se você usa esse modo. Ele diz assim: vamos ver o que Deus vai me falar hoje. E aí ele abre a Bíblia e fala: olha aqui que beleza. E aí ele lê. No dia seguinte, ele, de novo, vamos ver o que a palavra diz para mim hoje. E aí ele abre a qualquer lugar. E às vezes ele abre naquela página branca e ele vai concluir: Deus não tem nada para me falar hoje. Tem uma piadinha velha, mas deixa eu contar para vocês. Era um cara que falou assim: vamos ver o que Deus tem para mim hoje. E aí ele abriu e viu naquele texto que Judas se matou. E Judas foi e se matou. Ele falou: não é possível, não é isso que Deus tem para mim. E aí ele falou: não, Deus tem que ter outra coisa. E ele abriu de novo. E mais uma vez Jesus falando para Judas: o que tens a fazer, vai e faça logo. Gente, mas tem gente que lê a Bíblia assim. É sem gracinha, mas ela funciona. A Bíblia levará você a ter firmes convicções do seu coração e ajudará em tempos de crise. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu creio que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E quando ela é semeada na boa terra dos nossos corações, ela frutificará e vai dar os resultados nas nossas vidas. João, capítulo 14, versículo 26, é dali que eu tiro essa minha convicção. Diz que: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, nós temos um agente. Eu fiquei muito feliz ao ver o Alexandre falando: olha, esta Bíblia aqui, esta palavra aqui, nós, quando lemos, temos o privilégio de ter o autor dela em nosso coração, em nossa vida, iluminando a nossa vida, iluminando a nossa mente e fazendo-nos entender o que nela está escrito. Então, o nosso desejo como líderes, o nosso desejo como igreja e o desejo de Deus na sua palavra é que os crentes, os cristãos, sejam firmes, que não sejam levados por qualquer vento de doutrina, que não sejam levados por qualquer tempestade na sua vida, mas que ao conhecer a palavra de Deus, sejam homens e mulheres maduras e maduros, a ponto de decidir coisas que agradem a Deus, de forma que agrade a Deus, que na hora de nós talvez passarmos por um momento que seja possível ser desonesto, ou que seja possível agir de maneira errada, nos comportarmos de maneira errada, nós teremos a palavra de Deus gravada na nossa vida, e o Espírito Santo trazendo à nossa lembrança aquilo que Ele tem nos ensinado. Gente, quando eu leio esse texto, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e Ele já enviou, lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina, e o texto continua dizendo que Ele nos fará lembrar de tudo o que Ele disse. E olha, quando eu leio esse texto, eu penso que tem um milagre que Deus não faz. E o milagre que Deus não faz é fazer você lembrar de alguma coisa que você nunca viu. Isso não tem jeito. Ou Ele traz diante de você, não tem jeito. E o texto diz que o Espírito Santo nos ensina e também nos faz lembrar daquilo que ouvimos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, na verdade nós estamos dando oportunidade para que Ele haja na nossa vida lá na frente também, porque Ele traz à nossa mente aquilo que Ele falou conosco. A palavra de Deus é preciosa e nós precisamos dar devido valor a ela, como palavra que fala ao nosso coração. Paulo
teve vitória na sua vida. Porque as convicções estavam firmes no seu coração. E é assim que ele lidou com os seus problemas, com as suas dificuldades. Como é que você pode lidar com as dificuldades, com as circunstâncias adversas da sua vida? Assim mesmo. Com convicções que foram plantadas. Uma coisa que nós aprendemos, que não posso deixar de mencionar aqui, é que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita em nós. E é Ele realmente que nos faz lembrar, e é Ele que ilumina a nossa vida e a nossa mente. E por isso podemos passar pelas circunstâncias difíceis, lembrando de que Ele pode realmente nos ajudar, confiando em Sua palavra. Quando eu passo por problemas e a ansiedade vem, a dúvida vem ao meu coração, a minha oração é literalmente essa: Deus, agora, Senhor, a Tua palavra tem que funcionar na minha vida. A Tua palavra me diz que o Senhor cuida de mim. A Tua palavra me diz que não existe tentação maior que eu não possa suportar. A Tua palavra me diz que o Senhor, enfim, está na história da minha vida, que o Senhor está no controle de tudo. E mesmo que eu não possa te enxergar o que está acontecendo, eu posso crer que o Senhor está me segurando, me sustentando nas Tuas mãos. A palavra de Deus nos capacita a amar. A palavra de Deus nos capacita a perdoar. A palavra de Deus nos capacita a sermos fiéis com aquilo que temos. A palavra de Deus, enfim, age na nossa vida, cria caráter no nosso coração, transforma o nosso caráter. E o apóstolo Paulo viveu isso, venceu as dificuldades, porque tinha convicções no seu coração. A minha oração nessa noite é que Deus esteja plantando convicções em cada coração, é que você valorize mesmo a palavra do Senhor na sua vida, a fim de que você seja um crente maduro, que ame o Senhor de todo o coração e que possa vencer as dificuldades, vencer as tempestades, permanecendo firme. Não foi isso que Jesus disse? Que aquele que ouve e pratica a minha palavra será comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha, e veio a chuva, e veio a tempestade, de cima, do lado, de baixo, de tudo quanto é lado, e aquela casa permaneceu firme. Por quê? Porque aquele homem ouviu e praticou a palavra do Senhor. Sejam, pois, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Posso orar pela igreja? Há alguém aqui que está passando por uma crise, uma situação muito difícil, que você gostaria de que nós orássemos por você nessa hora? Peço que você fique não somente de pé, nós vamos orar, não somente de pé onde você está. Nós vamos orar porque as convicções da palavra de Deus estejam na sua vida, que você possa vencer cada um dos problemas pela palavra que já foi enxertada no seu coração. Vamos orar, igreja. Deus querido, a Tua palavra foi transmitida nessa hora, Pai. Eu quero te pedir que os efeitos dela possam alcançar cada coração que está aqui, Senhor. Eu te peço que aquilo que é interpretação minha, aquilo que não vem do Senhor, seja descartado agora pelo Teu Espírito, mas aquilo que é Tua palavra, aquilo que vem do Senhor, eu rogo, Pai, que seja enxertada nestes corações e forme convicções nas suas vidas, Pai. Pai, ajuda-nos a lidar com as situações difíceis, com o sofrimento da doença, ou com o sofrimento dos problemas que nos abatem, com os problemas financeiros que nos abatem. Pai, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor abençoe esses irmãos que estão de pé,
E oro, Pai, que o Senhor dê vitórias a eles, Senhor. Que o Senhor coloque convicções nos seus corações. E a convicção principal é que o Senhor está presente, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos ama. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, e dá-nos a Tua direção. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus.